Deus já nos tem dado a graça de acompanharmos durante alguns dias já Filemon. Hoje eu gostaria de enfatizar o dar graças a Deus. Mas para isso vamos fazer a leitura dos primeiros 6 versículos. Filemon, antes de Hebreus ali, né? Filemon, versículo 1 ao versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Amém. Senhor, amado Pai, hoje nós queremos aprender mais de tua palavra. Te pedimos que, pela ação do Espírito Santo, essa palavra dessa noite seja aplicada aos nossos corações e que venha a reverberar durante os nossos dias. Que assim, Senhor, possa produzir frutos para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a epístola do apóstolo Paulo, que é, na verdade, uma carta, é a única carta estritamente privada, né, que o apóstolo Paulo fala direcionando para um assunto específico, e ela sobreviveu à passagem do tempo, o Espírito Santo preservou para nós, e sem dúvida o apóstolo Paulo escreveu muitas outras cartas, mas somente essa Deus achou adequado preservar no cânon das Escrituras, direcionada para uma pessoa e um assunto específico, mais centrada, como nós temos em Filemon. Nós encontramos Paulo falando com Timóteo, com Tito, mas geralmente ele falava como apóstolo, direcionando para alguma situação da igreja, alguma necessidade eclesiástica. Todas as outras foram endereçadas a igrejas locais, ou eram cartas pastorais de direção apostólica. Essa, embora sob a orientação do Espírito Santo, apresenta o seu escritor de um ângulo diferente. O apóstolo Paulo, de uma maneira mais particular, como um prisioneiro de Cristo Jesus, jogando fora, tanto quanto possível, a sua dignidade apostólica, autoridade parental sobre os seus convertidos, falando simplesmente de coração, como um cristão para outro cristão, em uma admirável tensão entre a humildade e a cortesia. Tem muito tato nessa carta e a gente percebe muito disso. Paulo escreveu essa carta tocando Filemon quanto à questão de um antigo escravo fugitivo, para que ele pudesse receber, né, ter uma recepção favorável por ele. O seu desígnio era efetuar uma reconciliação entre Filemon e Onésimo, que agora era um irmão em Cristo muito amado. E muitas verdades importantes elas são exemplificadas nessa epístola, apesar de ser um assunto direcionado, mais específico, só que, como nós já temos percebido, só na apresentação do apóstolo Paulo, ele fala de princípios, de questões extremamente importantes para a nossa caminhada cristã. Muitas verdades importantes aqui. A soberania de Deus, a misericórdia abundante de Deus, um relato claro da reconciliação que nós recebemos em Cristo Jesus, tudo isso se apresenta aqui em Filemon. E essa parte do versículo 4, quando o apóstolo Paulo fala a Filemon que ele dá graças a Deus, dou graças ao meu Deus, lembrando sempre daquele irmão Filemon nas orações. Irmãos, essa parte me constrangeu nos últimos dias e me fez pensar no quanto eu dou graças a Deus. É muito difícil, irmãos, que a gente vem pregar, mas enquanto o texto vai falando com a gente vai sofrendo, né? A gente vai sofrendo com essas questões, questionando, será que eu estou dando graças devidamente a Deus? Será que eu estou lembrando corretamente dos irmãos nas orações? E a gente sabe, o apóstolo Paulo já havia dito naquela tríplice verdade, né, de 1 Tessalonicenses 5, né, regozijai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar e em tudo dai graças. Ele fala sobre isso. E nós sofremos quando não damos graças, porque nós sabemos que nós estamos aquém do que o Senhor nos propôs a fazer. E é claro, irmãos, que
para nós a relação de dar graças a Deus, de orar, pode ser que não seja tão ligada assim como para o apóstolo Paulo estava. Mas os irmãos vão perceber que nas epístolas, nas recomendações que ele faz, nas saudações, ele sempre dá graças e ora, né? Ele ora e dá graças constantemente. Você encontra isso em várias passagens das Escrituras. Então é como se ele não conseguisse deixar de juntar, ele relaciona, ele mistura, ele precisa deixar junto a graça e as orações. Ele não consegue desvencilhar, ele não, como se pudéssemos dizer assim, a oração é importante, mas dar graças é tão importante quanto. Precisamos dar graças a Deus. Ou poderíamos assim dizer, no mesmo fôlego, enquanto Paulo fala sobre dar graças, ele já fala das orações, ele vincula isso à vida cristã, aos aspectos dos frutos de Deus. No entanto, irmãos, em nossos dias nós enfatizamos a oração e assim devemos fazer, que a primeira ação depois da conversão, no momento da conversão, é uma oração em arrependimento a Deus. Isso é maravilhoso, porém, dar graças ultimamente tem sido algo que é como se todos pudessem fazer, uma coisa meio que ecumênica, sem distinção entre ser cristão ou não ser cristão. Irmãos, qualquer pessoa hoje fala assim, graças a Deus, né? Você vê às vezes um ímpio, um jogador de futebol, que vive nas piores coisas, mas termina o jogo, né, ele ganha, graças a Deus, não sei o quê, e começa a falar o discurso dele. As entrevistas, um ator famoso, qualquer outra coisa, as pessoas às vezes vivendo numa vida totalmente dissoluta, mas às vezes falam, graças a Deus, não sei o quê, alguma coisa, começa a falar. Então, graças a Deus, acaba se tornando algo tão secularizado, que hoje eu gostaria de enfatizar o peso dessa expressão mais uma vez. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Irmãos, o que é dar graças? Hoje nós iremos ver isso. O que é dar graças? Outra questão que vai ser importante para nós, precisamos enxergar a graça de Deus, senão não teremos como dar graças. E outra questão importante, existe um grupo seleto que pode verdadeiramente dar graças a Deus. Irmãos, dar graças a Deus, em essência, é recordar os feitos graciosos do Senhor. É por isso que o costume regular do apóstolo Paulo, quando ele se dirige aos irmãos, é dar graças por aqueles que são convertidos, bem como por outros crentes. Efésios capítulo 1, versículo 16, os irmãos conhecem o texto? Que mais uma vez ele liga, né, graça e oração, mas ele, vendo os irmãos, falando, escrevendo para os irmãos, ele diz em Efésios 1,16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Na verdade, irmãos, a capacidade de Paulo dar graças a Deus diz muito sobre o caráter do próprio apóstolo. Mesmo tendo de falar duramente em certas questões e situações, e os irmãos sabem, por exemplo, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, Paulo fala duramente com aqueles irmãos, às vezes trazendo aquele constrangimento, uma questão pesada para se tratar com a igreja de lá, mas ele diz em 1 Coríntios 1,4, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, percebendo os frutos da graça, a maravilhosa graça de Deus, ele dá graças ao Senhor. Então, dar graças é ver a graça de Deus. Irmãos, em cada pessoa redimida, há evidências da graça de Deus, que provoca a gratidão, inclusive aqui, de Paulo. Ele tem Deus como a causa primária e ele agradece ao Senhor pelos frutos do arrependimento, pela ação de Deus na vida dos irmãos. Filemão, então, no capítulo único, no versículo 4, ele diz, dou graças ao meu Deus. Ele diz, lembrando sempre de você nas minhas orações, ele diz, estando ciente do teu amor, da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. O apóstolo Paulo percebe a ação de Deus, a graça de Deus na vida de Filemão. Então ele precisa fazer o quê? Agradecer, dar graças ao Senhor. Então dar graças, irmãos, é recordar os feitos graciosos do Senhor. Significa reconhecer quão boa é a graça. Literalmente, a palavra agradecer significa boa graça. Isso significa, literal, né? O que é dar graças? Literalmente é boa graça. E quando você vê a graça de Deus, que é belíssima, boa, você agradece. Romanos capítulo 1,
versículo 8. Antes de o apóstolo Paulo sintetizar muito do Evangelho, exemplificar o Evangelho, descrever o Evangelho, em Romanos capítulo 1, versículo 8, ele diz: primeiramente, dou graças a meu Deus. O que Paulo está dizendo? Reconheço a boa graça de Deus na vida de vocês, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. O apóstolo Paulo vê a beleza da graça de Deus, e qual é o resultado de ele ver isso? Agradecer. Irmãos, mas além de nós sabermos sobre o que é dar graças, que é ver a beleza da graça de Deus, e por isso agradecer, isso é dar graças, além disso, eu vejo aqui uma necessidade nossa. Precisamos, para agradecer, ver a graça de Deus entre nós. Irmãos, esse é um princípio tão importante da palavra de Deus. Irmãos, nós somos carentes de ver mais a graça de Deus. Não porque ela existe em pouca quantidade, mas porque nós somos, na maioria das vezes, desatentos quanto à graça de Deus manifesta. Esse é um problema que nós temos. Vamos abrir em Atos capítulo 11, eu acho que é um texto que nos fala muito sobre isso. A gente precisa ver mais a graça de Deus, senão não teremos como agradecer. Vamos ver mais a graça de Deus. Em Atos 11, retrata o poder do Evangelho, da graça de Deus em Antioquia. Uma cidade cosmopolita, terceira maior do Império Romano, torna-se um importante centro missionário e lá o Evangelho é recebido com poder. Muitos creem no Senhor. O agir de Deus é tão grande que a igreja em Jerusalém envia Barnabé para ver, acompanhar o que está acontecendo. E em Atos 11, versículo 23, a Bíblia diz assim: tendo ele chegado, Barnabé, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé, ele reconheceu, irmãos, claramente a obra de Deus entre os gentios, a graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus não é apenas um conceito. A graça de Deus é visível no arrependimento. A graça de Deus é visível na fé, nas vidas transformadas. Não é abstrato. Tito capítulo 2, 11, a Bíblia diz: porquanto a graça de Deus se manifestou, tornou-se visível, salvador a todos os homens, Tito 2, 11 diz. O texto ainda fala, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século de forma sensata, justa, piedosamente. Olha a graça sendo vista, perceptível. Versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça se torna manifesta. A gente precisa lembrar disso, porque uma necessidade muito grande para todos nós é vermos a graça de Deus. Esse deve ser o nosso desejo. Senhor, eu quero ver a graça de Deus entre os meus irmãos. Senhor, eu quero ver a graça de Deus para poder dar graças a Ti. Então, dar graças é recordar os feitos graciosos do Senhor, significa reconhecer quão boa é a graça, e para isso nós precisamos vê-la. O primeiro motivador deve estar em você mesmo. Por que isso? Porque, irmãos, todos nós devemos olhar a graça de Deus agindo em nossas próprias vidas. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: dou graças ao meu Deus. Esse uso possessivo, meu, o que Paulo tem em mente é algo, eu dou graças ao Deus por quem eu vivo, o Deus por quem eu fui resgatado, o Deus pelo qual eu fui alcançado. Então, o apóstolo Paulo, ele dá graças, primeiramente ele vê nele mesmo a graça de Deus. Deleitar-se em Deus por causa da operação de Deus, primeiramente em você mesmo. Paulo, ele sabe, Paulo vê a graça em sua vida. Porque dar graças, irmãos, é a prova segura de que a pessoa tem consciência de que ela mesma foi alcançada pela misericórdia de Deus. Era esse o caso de Paulo. Quem é autossuficiente não costuma ter essa atitude, mas quem vê a graça de Deus em sua própria vida pode agir assim. Eu te pergunto, você está vendo a graça de Deus em sua vida, meu irmão? Você está vendo a graça de Deus em sua vida, minha irmã? Veja a graça de Deus agindo em você. É necessário isso. Isaías 12, 1 diz: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim,
a tua ira se retirou e tu me consolas. Nós podemos dizer isso também de nossas vidas. E aí a gente começa a pensar em algumas expressões de agradecimento. Pensa no que é dar graças de forma prática. E é aqui que nós entendemos a emoção da gratidão, a expressão dela, que pode ser por meio de uma canção, por meio de um discurso grato, pelo olhar agradecido, que significa muito mais do que as palavras podem expressar, ou por qualquer outro método. Às vezes, irmãos, nós somos tão dominados pela emoção distinta da gratidão a Deus, por suas misericórdias, pelo seu agir, que nós não conseguimos deixar de chorar. E às vezes você pensa, você está chorando de tristeza? Não, é alegria. Eu estou tão grato por Deus que as mesmas comportas que saem lágrimas quando choramos são as mesmas também que desaguam louvor e gratidão a Deus. Não é assim que acontece? Quantas vezes nós percebemos a graça de Deus agir e nós nos deleitamos no Senhor? Então a gente pode chorar para o louvor de Deus, dando graças a Deus. Além disso, nós devemos dar graça em nosso espírito, sentindo-nos não apenas contentes, mas gratos por tudo o que Deus faz por nós e para nós. Isso às vezes é dentro de você. Nem sempre, irmãos, você poderá cantar em gratidão ou chorar em todo o tempo. Uma vez até eu estava no mercantil fazendo umas compras e com fone de ouvido, e eu estava ouvindo uma canção que eu gosto muito, sempre me toca, e passando as compras no caixa com um fonezinho aqui, e passando e estava cantando, né? Sim, há motivo sem fim para louvar e bendizer o teu nome. E eu comecei a meditar, o Senhor foi me tocando lá, e o caixa passando as compras. De repente ele perguntou, né? Tá caro as compras, né? Aí eu, não, eu não estou preocupado com as compras, né? Tem algo que está movendo dentro de mim, né? E eu sei que você é assim. Às vezes você está lá e você é arrebatado por algo da graça de Deus, né? Às vezes a pessoa não vai entender ao seu redor. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Como assim? Em tudo, veja a graça de Deus, e por ela ser bela, agradeça. É isso que nós devemos fazer. Às vezes você está ali no meio de tantas pessoas e, apesar de não ser o momento de externar enfaticamente, você está ali agradecendo, em seus pensamentos você está dizendo, Deus é bom. E você pensa, que Senhor maravilhoso eu tenho. E aí você contempla e começa a pensar, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, como o salmista diz. Você está lá com a mente no Senhor, agradecendo ao Senhor. E isso, irmãos, acaba por trazer um resultado, uma expressão, digamos assim, sem querer. Sabe qual é? O seu rosto muda. É interessante isso. O seu rosto muda quando dentro de você é grato a Deus. Uma pessoa grata a Deus possui o rosto diferente. É melhor do que qualquer procedimento, porque vem da sua alma. Um texto que eu gosto muito, né? 1 Samuel, capítulo 1. Ana chorava com amargura de alma e pelas suas aflições, humilhações que ela tinha. E ela orando ao Senhor ali, o sacerdote olha para a expressão do rosto dela, a perturbação, né? Os lábios se mexendo, mas não tinha som, e ela lá, naquele estado, ele até pensa, será que ela está embriagada ali? Mas o texto diz que Ana, ao receber a boa resposta do sacerdote Eli, ele diz para ela, o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. 1 Samuel 1,18, disse ela, Ana disse assim, ache a tua serva mercê diante de ti. O que ela está dizendo? Ache a tua serva graça diante de ti. Assim, o texto diz, a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O semblante de uma pessoa que recebe graça é diferente. É diferente. Você percebe a pessoa grata a Deus, exala isso no seu rosto. Meu irmão, minha irmã, veja a graça de Deus e mude o seu semblante também. Você pode estar hoje com o rosto feio, carrancudo, mas pode sair daqui com o rosto transformado. Pode continuar um pouco feio, mas embelezado pela graça, contente pelo Senhor que você tem. Isso deve acontecer. Não sei se você veio aqui carrancudo por algum motivo, triste pela situação, mas lembre da graça de Deus e que isso transforme o seu rosto. Isso é sinal de sabedoria,
Eclesiastes, a sabedoria do homem, o texto diz, em Eclesiastes 8:1, a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Mude a dureza da sua face, sendo grato ao Senhor em sabedoria. Então, dar graças é recordar os feitos graciosos do Senhor. Significa reconhecer quão boa é a graça de Deus para com os irmãos e para com você mesmo. E para isso precisamos vê-la. Mas, irmãos, uma condição importante ainda, quanto a sermos gratos a Deus, é necessária. E essa questão, acredito ser uma das mais difíceis para mim e talvez para você também. Você pode estar aqui pensando assim, mas a minha vida precisa melhorar muito para eu começar a ver a graça de Deus. Para eu começar a ver a graça de Deus e ser agradecido, a minha vida precisa melhorar bastante ainda. Mas, irmãos, dar graças a Deus não é uma questão meramente sentimental, é uma questão de obediência. A Bíblia nos ensina que devemos dar graças. Colossenses capítulo 3, a palavra de Deus nos fala, no versículo 17, às vezes a gente chega até quase no final e não termina esse versículo, né? Nas nossas lembranças. Mas o texto completo do versículo 17 diz assim, Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, então é tudo mesmo, né? Fazei-o em nome do Senhor Jesus. E o texto continua dizendo, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo, palavras, ações, tira o que daqui? Tudo, palavras e ações. Tudo fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então tudo que você faz, irmãos, em palavras ou ações, você precisa no final dar graças a Deus. Nós somos obrigados a mostrar essa gratidão por meio de nossas ações, porque a obediência é ao mesmo tempo o método mais sincero e aceitável também de dar graças em tudo que nós fazemos. Cumprir com alegria um dever penoso e trabalhoso é dar graças a Deus. Irmãos, suportar a dor da doença pacientemente, sabendo que está de acordo com a vontade de Deus, isso é dar graças a Deus. O texto diz em Atos 16, eu convido os irmãos a abrirem esse exemplo, para mim é mais um daqueles que me alegra e ao mesmo tempo me humilha, né, por saber desse contexto e perceber que em mim muitas vezes não acontece o mesmo. E a gente ora e busca a Deus que sempre seja dessa forma, né? Atos 16, os irmãos conhecem o texto, Paulo e Silas, né? A Bíblia diz, versículo 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E uma pergunta, eles faziam isso enquanto estavam num resort 5 estrelas? Não. O texto prossegue ainda no versículo 25. E os demais companheiros de prisão escutavam. Irmãos, Paulo e Silas estavam presos. E não somente presos, eles estavam amarrados os pés no tronco, o versículo 24 diz. E além disso, depois de terem levado muitos açoites, o versículo 23 diz. E mais ainda, depois de terem sido rasgadas as suas vestimentas, no versículo 22. Açoites com as costas expostas, para ensanguentar, para arrancar pedaço, para machucar mesmo. Mesmo assim, eles oravam e cantavam louvores. Irmãos, nem sempre será fácil praticar esse dever de dar graças a Deus, de exaltar o nome do Senhor e ver a graça de Deus. Inclusive, o pregador Charles Spurgeon, um homem que sofria de muitas dores, os irmãos sabem, ele relata envergonhado uma situação. Ele diz assim, quando eu sofria de dor extrema, há algum tempo, um irmão em Cristo me disse, você agradeceu a Deus por isso? Eu respondi que desejava ser paciente, e eu ia ficar grato por me recuperar. Porque está dizendo, né? Enquanto eu estou com essas dores extremas, eu vou ser paciente. Depois que passar, eu agradeço, né? Spurgeon disse para o irmão. Aí o irmão disse, mas a palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Não depois de tudo, mas enquanto você ainda estiver na situação. Em todas as situações, dê graças. E talvez, ainda disse para ele, quando você for capaz de dar graças pela dor severa, ela cessará. Pensou, Spurgeon, né? Príncipe dos pregadores, né? Depois do culto, né? Houve uma dessa. E ele disse assim, acredito que havia muita força naquele bom conselho que eu recebi.
enquanto, irmãos, não agradecemos, nós continuamos sofrendo. Você já percebeu isso? Tem coisas, irmãos, que você fica assim, que coincidência, né? Mas, irmãos, é o agir de Deus, porque Deus, às vezes tem uma situação difícil, você está passando por ela, e você está lá ingrato, murmurando, e de repente você começa a dar graças a Deus, mesmo que a situação não mudou. E de repente, a situação muda. O alívio vem. Coincidência, né? Mas é a palavra de Deus, irmãos. Ela nos aponta isso. Enquanto não agradecemos, nós sofremos, porque tem uma profunda verdade espiritual. A falta de gratidão pode nos aprisionar em queixas, incredulidade e, consequentemente, na disciplina divina. A Bíblia nos mostra claramente que um coração ingrato é fonte de sofrimento, enquanto o coração grato tem paz, libertação, alegria. Romanos 1:21 é uma parte que eu também concentro muito também essa questão, porque falando aqui sobre uma situação miserável da humanidade sem Deus, Paulo diz assim, Romanos 1:21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Esse foi outro problema. Além de deixar de glorificar, não deram graças a Deus. Antes, e olha as consequências, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Enquanto não agradecemos, continuamos a sofrer. Irmãos, enquanto você sofre, agradeça a Deus. Não deixe de agradecer. Não foi grandioso da parte de Jó, quando ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ao mesmo tempo em que ele rasga o seu manto, raspa a sua cabeça de tristeza, Jó estava triste, mas dando graças a Deus. Como isso acontece? Porque você pode ver a graça de Deus em toda situação, porque Deus está agindo. Mesmo enquanto a situação está complicada, difícil, dê graças a Deus. Não foi nobre da parte de Paulo e Silas, quando eles foram lançados no calabouço, na prisão, cantarem louvores lá. Nenhum de nós, irmãos, sabe quão terrível era o ar de uma prisão romana, quão cheio de febre, insalubridade. No entanto, aqui estavam duas pobres criaturas que foram espancadas até que as suas costas ferissem, espancadas e presas, provavelmente obrigadas a se deitar de costas para o chão, para machucar mais ainda as costas e os ferimentos, e eles estão lá à meia-noite, eles cantam louvores a Deus tão alto que os prisioneiros os ouviram. Isso é louvar a Deus corretamente, irmãos. Na calada da noite, à meia-noite, com as costas sangrando, louvar com os pés no tronco. É bom sentir que nessa vida, nada que aconteça, e nem mesmo na morte, nada nos fará cessar de bendizer ao Senhor. Isso é graça. Irmãos, é graça de Deus você agradecer a Deus, apesar do sofrimento. É mais uma vez uma demonstração de graça. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, o salmista diz. Tem até um cântico chamado Canções à Meia-Noite, e ele se tornou mais vivo, inclusive, para mim, nessas semanas, de Estênio Marços, né, que atualmente até, os irmãos que o conhecem, orem por ele, né, ele está passando por uma, como os puritanos falavam, uma noite escura da alma, né, ele sofre, né. Geralmente as pessoas que compõem bastante, assim, que têm essa habilidade de compor mais profundamente, essas pessoas sofrem bastante também, né. A gente percebe isso, né? E Estênio Marços, ele escreveu essa canção, né? Canções à Meia-Noite. Ele diz assim, mesmo que eu não possa, com os meus próprios olhos, a sua glória mirar, uma fé inconstante não pode a sua presença fruir, mas eu sei que estão diante do trono meus passos e meus ais. É importante, né? Está diante do trono de Deus os seus ais. E é por isso que eu tenho esperança, pois sei que Ele me valerá. Ele é o Deus que me criou de maneira maravilhosa, o Deus que me inspira canções de louvor, e Ele diz, no meio da noite. Percebe a ligação com Paulo e Silas, né? Irmãos, você ter expressões de louvor à meia-noite é uma dádiva tão maravilhosa. No meio da noite, Ele me inspira, Ele me faz olhar, Ele vê a glória de Deus, a graça do Senhor agindo. Isso é maravilhoso, irmãos. O Deus que inspira canções de louvor para você no meio da noite. Nas horas escuras da alma, ainda deve existir louvor em seus lábios. Precisa acontecer isso. Daniel capítulo 6 é outro texto. Às vezes, essas pinceladas de graça, né, de agradecimento na palavra de Deus, elas são muito ricas quando nós percebemos o contexto.
Daniel 6. Daniel está vivendo no Império Medo-Persa. E ele é colocado como um dos 3 principais administradores do império, acima de outros oficiais e líderes. Então esses oficiais, tomados de inveja, não conseguem encontrar falha alguma na conduta de Daniel, exceto a sua fidelidade à lei de Deus. Então, os irmãos conhecem o contexto, né? Eles elaboram uma armadilha ali, persuadem o rei Dário a assinar um decreto que proíbe qualquer um de fazer petições a qualquer deus ou homem que não seja o próprio rei por 30 dias. A pena para quem quebrasse essa lei era ser lançado na cova dos leões. E o texto de Daniel 6, versículo 10, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ele não se esconde, ele não se acovarda. O texto diz assim, Daniel 6:10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Vocês percebem isso, irmãos? A situação mudou, mas a graça de Deus não mudou. Daniel está dizendo com a sua expressão de ação de graças. Ah, mas os leões estavam de boca aberta, esperando uma refeição. Mas Daniel estava de boca aberta, orando e dando graças a Deus. Vocês percebem isso, irmãos? A lei foi decretada, mas nenhuma lei humana me impede de orar e dar graças a Deus. Irmãos, precisamos ser assim. Lembrar disso. Como pode nós sermos tão ingratos? Como pode nós não darmos graças ao nosso Senhor? O nosso primeiro pensamento ao acordar deveria ser: bendito seja o nome do Senhor. O nosso último pensamento deveria ser, antes de cairmos no sono: louvado seja Deus gracioso e Pai, por me dar um travesseiro para dormir, por me proteger durante esse dia. Louvado seja o teu nome. Em todos os momentos da vida devemos dar graça. Você jovem, dê graças a Deus porque Deus te alcançou na sua juventude ainda. Você na meia-idade, dê graças a Deus pela família que você recebeu, pelos cuidados do Senhor, pela preservação. Você já angariando umas idades a mais, dê graças a Deus por Deus ter te sustentado, por juntamente com a idade Ele te dá sabedoria. Agradeça a Deus. Devemos dar graça pela força, pelas alegrias, por tudo que o Senhor faz. Dar graças pelos sofrimentos, porque neles o Senhor nunca nos abandonou. Devemos ser assim, irmãos. Agostinho, ele relatou que os primeiros santos, quando se encontravam, eles nunca se despediam sem dizer uma frase: Deo gratias. Sempre. Os primeiros cristãos, quando se encontravam, essa era a expressão o adeus deles. Deo gratias. Graças a Deus. Sabe o que é mais impactante? Frequentemente, nas suas conversas, era sobre as perseguições que se enfureciam contra eles, mas mesmo assim eles terminavam suas conversas com Deo gratias. Às vezes eles tinham que falar de queridos irmãos devorados pelas feras no anfiteatro, mas mesmo assim eles diziam Deo gratias. Frequentemente eles lamentavam a ascensão da heresia, lamentavam, mas isso não fazia com que fosse roubado do Senhor o agradecimento. Deo gratias. Assim deveria ser conosco o dia todo. O lema do cristão deveria ser Deo gratias. Graças sejam dadas a Deus em qualquer situação. Dou graças a meu Deus, Paulo diz. Irmãos, nós devemos dar graças a Deus quando a nossa riqueza aumenta e também quando ela se esgota. Na prosperidade e sucesso e também nos desastres que vêm e acontecem. Devemos dar-lhe graças na saúde, quando a saúde está conosco, mas também quando a saúde parte pela decadência gradual do nosso corpo. Mesmo assim, devemos dar graças a Deus. Irmão, afinal é uma coisa muito leve você dar graças a Deus. É leve demais comparado àquilo que o Senhor fez. O Salmo 139:14 diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Devemos ser gratos porque Ele nos manteve em existência. Salvou as nossas almas através da preciosa redenção em Jesus Cristo. Nos deu para sermos seus filhos, nos fez herdeiros da glória eterna. Tem um profeta na Bíblia que esteve dentro de um grande peixe, um profeta chamado Jonas. E no escrito de Jonas, capítulo 2,
Jonas está na situação, né? O texto diz que Jonas estava no ventre do peixe. E do ventre do peixe, né, uma situação não tanto confortável, não sei quantos irmãos já passaram por isso. Do ventre do peixe, alguns irmãos aqui pescadores disseram que já pegaram um peixe do tamanho do peixe que engoliu Jonas, né? Só que não teve foto, né? Aconteceu que o celular na hora, né, estava descarregado, né? Jonas, do ventre do peixe, ele ora ao Senhor, seu Deus, e ele diz nessa oração, no versículo 8, ele está falando assim, Jonas 2,8, os que se entregam à idolatria, vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. E ele diz, mas com a voz do agradecimento, o que ele está falando? Dando graças. Com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ainda dentro do peixe, ele está dando graças ao Senhor. Ainda no ventre do peixe, ele diz, ao Senhor pertence a salvação. Quais são os nossos agradecimentos na presença de todos os favores inestimáveis de Deus? Dar-lhe graças é o mínimo que nós podemos fazer. E nós vamos ser negligentes com isso. Irmãos, Deus nos dá fôlego. Nós podemos usar o fôlego que nós recebemos de Deus para agradecer. Ele faz tantas coisas boas. Ele nos dá tanta provisão. O Salmo 136, versículo 1 diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nenhum de nós dirá, eu preciso me ausentar dessa tarefa. A pessoa mais pobre, mais fraca, menos talentosa pode dar graças. A obra de ação de graças não pertence ao homem de grande expressão, porque aquele que mal consegue falar em público pode dar graças no seu particular, pode agradecer ao Senhor. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode dar graças. Você pode estar fraco, abatido, mas se você ainda tem consciência de quem é o seu Salvador, você pode dar graças. Graças te dou, Senhor, pois Tu és o meu sustento. Deveríamos fazer isso. Irmãos, dar graças então é recordar os feitos graciosos do Senhor. Significa reconhecer quão boa é a graça. Literalmente agradecer significa boa graça. Então para isso nós precisamos vê-la, primeiramente em nós, também nos outros, nas situações. Dar graças é mais do que um sentimentalismo, é questão de obediência. E uma observação aqui, devemos também agradecer pelas misericórdias que não vemos. Como assim? Irmãos, às vezes a gente agradece pelas misericórdias que a gente percebe, mas nós devemos agradecer por aquelas que a gente não vê. Nós recebemos talvez 10 vezes mais misericórdias que escapam à nossa atenção do que aquelas que nós observamos. Misericórdias que perduram à noite, enquanto você está dormindo, e Deus lhe abençoando, cuidando de você. Dar graças pelo que não sofremos também é importante. Você já ouviu falar, talvez, né, de um puritano que foi ver o seu filho, e o seu filho estava num local a cavalo, e o pai estava em outro local a cavalo. Eles combinaram de se encontrar no meio, né, uns 15 quilômetros, né, cavalgando. E então, quando o filho encontra o pai, ele chega para o pai muito alegre, contente, e diz assim, pai, eu sou grato a Deus, porque uma providência muito notável aconteceu comigo na jornada. O meu cavalo tropeçou 3 vezes, e muitas pessoas morriam quando o cavalo tropeçava, caía em cima dele, se machucavam. O cavalo meu tropeçou 3 vezes, e eu saí ileso, grato a Deus. Aí o pai diz para o filho, meu filho, eu também preciso te contar, dá graças a Deus por uma situação muito notável que aconteceu comigo. O meu cavalo não tropeçou nenhuma vez na viagem. E eu sou grato a Deus por isso também. Você consegue perceber isso, irmãos? Agradecer. Agradecer por não ter que sofrer, por não ter passado por um sofrimento. Se por acaso, irmãos, nós sofremos um acidente de carro, a gente se sente muito grato por ainda estar vivo, os nossos membros não estarem quebrados, mas a gente não deveria ser grato também quando não há acidente. Essa é a melhor das situações, né, para a gente. Se você caísse numa pobreza extrema, os seus negócios acabassem, e você entrasse numa pobreza extrema, e alguém te resgatasse dessa pobreza, você deveria ser grato. Mas você não deveria ser grato também a Deus por não ter caído numa pobreza extrema? Bendiga a Deus pelos benefícios desconhecidos. Ore assim, louve assim, Senhor, te dou graças, porque o Senhor não me deixou ter um acidente hoje. Porque o Senhor não me deixou faltar algo na mesa hoje. Devemos ser gratos por isso. Por eu estar, respirando. Eu te dou graças por isso, Senhor.
Exalte os favores que você não vê, sempre dando graças a Deus por todas as coisas. Dou graças ao meu Deus, o apóstolo Paulo diz. E como eu falei no começo, irmãos, da mensagem, dar graças hoje é um tanto banalizado. Todo mundo diz, dar graças a Deus, fala isso de uma maneira sem pensar, sem peso de sentença. Mas eu preciso também falar sobre os pré-requisitos espirituais que são necessários para a execução dessa obra agradável. Precisamos lembrar mais uma vez que Paulo diz, dou graças ao meu Deus. O que a gente pode pensar sobre isso? Nenhum homem pode dar graças a Deus por meio de Jesus Cristo até que tenha um novo coração. Pense sobre isso. Aí você começa a pensar um pouco mais sobre o que é verdadeiramente dar graças a Deus. Irmãos, o velho coração, coração de pedra, o coração distante de Deus, ele é ingrato. E mesmo se um homem tentasse, com uma natureza não renovada, dar graças a Deus, seria como um morto lutando para se tornar vivo, alguém que não tem vida tentando alguma coisa. Não existe isso. Isso não pode ser. A Bíblia diz em João 1:16, 17, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Aqueles que receberam da plenitude de Cristo, receberam graça sobre graça. E o texto ainda diz, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Como é que você vê a graça se não recebe graça? Se você não tem a contemplação da graça de Deus? O velho coração é uma fonte de ingratidão contra Deus, oposto a Deus. Paulo diz, eu dou graças ao meu Deus. Isso é pessoalidade, isso é confissão, isso é percepção de uma união redentiva com Deus. A menos que sejam feitas novas criaturas em Cristo, ninguém poderá dar graças a Deus. Porque para cumprir esse dever corretamente, um homem deve ter um senso de Deus, ver a graça, como falamos antes. Então, para dar graças a Deus corretamente, um homem deve acreditar que há um Deus. Perceba nisso. Como é que você dá graça a Deus se você não crê que Deus existe? Né? Primeira coisa básica, você precisa, ao dar graças a Deus, acreditar que há um Deus. E ele deve ir além disso. Ele deve sentir que Deus é o autor das coisas boas que ele recebe. Não está ficando mais difícil para o ímpio dar graças agora? O ímpio fala, dou graças a Deus, mas dentro de si ele está falando, o meu talento aqui, o que eu fiz, o que eu construí, o que eu consegui com as minhas mãos, não é assim? Então, além de crer que Deus existe, ele deve ir além e sentir, perceber que Deus é o autor das coisas que ele recebe para poder dar graça. E ainda, ele deve avançar mais e acreditar que mesmo no mal aparente, o amor está em ação, porque Deus é amor. É preciso um conhecimento de Deus para dar graças verdadeiramente a Deus. Irmãos, para alguém dar graças a Deus, precisa vir a crer em Deus como presente para ouvir os seus agradecimentos, ou logo ele vai se cansar de apresentá-los. Como disse Agar em Gênesis 16, 13, então ela invocou o nome do Senhor que ele falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei neste lugar para aquele que me vê. Então deixa eu te perguntar essa noite, você acredita em Deus? Você crê em Deus? Mas você faz melhor do que os demônios também creem em Deus. Será que você crê e treme? Mas os demônios também creem e tremem. Mas os demônios não podem, no entanto, amar a Deus e dar graças. Você faz isso. Você crê em Deus. Você treme na presença de Deus. Você ama a Deus e você dá graça a Deus. Além do tremor, o agradecimento, a adoração é de um herdeiro celestial. É de um filho do Redentor. Então responda essa pergunta, Deus é tão real para você quanto seu marido é, quanto a sua esposa é. Deus é tão real e se faz presente que quando você fala, graças te dou, Senhor, você sabe que Ele está presente ali junto de você. Isso que deve acontecer. Um homem que sempre agradece a Deus por todas as coisas, deve ter um senso da presença, da reconciliação completa com Deus. Você não pode bendizer a Deus até ouvir Deus dizer para você, eu sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Até isso acontecer, você não pode verdadeiramente dar graças a Deus.
Eu vi uma frase que dizia assim: magras e falsas são as graças que vêm de um coração não perdoado. E é verdade. Porque dar graças é ver que a graça de Deus é boa. Quem pode ver, senão aquele que foi resgatado, redimido? Então, quem sabe hoje, o motivo de você não dar graças a Deus seja a incredulidade. E aí eu te digo, se até hoje você não conseguiu, nunca foi, nunca teve Cristo como seu Salvador e seu Redentor, se achegue ao trono da graça de Deus. Não deixe para depois, não postergue essa decisão. Você quer viver uma vida agradecido? Você só poderá viver uma vida grata a Deus, grato a Deus, quando Cristo te alcançar. E eu te digo, depois que Cristo te alcançar, não vai existir um dia sequer que você não vai ter motivos para dar louvor a Deus. Cristo Jesus, o amado da nossa alma. É Ele que adoça a nossa vida. É dele que nós pensamos e tiramos tudo aquilo que precisamos para render graças. Então, uma questão, irmãos, já indo para o fim. Tem um ponto importante aqui. Se o apóstolo Paulo está falando com Filemão, ele está falando sobre reconciliação, ele está falando sobre os frutos do Senhor, sobre aquilo que ele vê também no irmão Filemão, nós veremos isso futuramente. Mas existe uma coisa que eu não devo fazer, porque se eu fizer, eu não posso dar graças a Deus por ela. Existem coisas assim. Suponha que eu tenha explorado os pobres. Como é que eu posso dar graças a Deus pelos recursos que são o sangue desses homens? Suponha que eu ganhei a vida com um comércio maligno. Como é que eu posso dar graças a Deus pelo sustento, enquanto eu esqueço do mal que eu cometi? Será que de toda a minha prosperidade, de tudo que eu fiz, de tudo que eu tenho hoje, será que não tem a tragédia de outras pessoas? Como é que eu posso agradecer a isso? Você não pode dar graças a Deus por sua família, buscando ter outra família. Você não pode dar graças a Deus por sua esposa, buscando ter outra esposa. Você não pode dar graças a Deus pelo seu marido, querendo fugir da sua casa. Então esses princípios, irmãos, são importantes. O que você está fazendo? Como é que vai a sua vida em santidade? Porque se existe um dever de darmos graças a Deus, nós precisamos viver a graça de Deus constantemente e agirmos conforme ela. E quando nós vemos a graça de Deus nas nossas vidas, as nossas vidas começam a ter um critério maior. Você deveria pensar assim, eu deveria pensar assim: se eu fizer isso, se eu colocar os olhos nisso, se eu agir dessa maneira, não tem como eu ser grato a Deus. Não tem como eu esperar a graça de Deus como se fosse algo aqui que eu estou buscando, porque eu estou fazendo o contrário às Escrituras. Lembra que dar graças a Deus também é obedecer? Devemos viver assim. Então eu nunca devo agarrar o fruto da cobiça, o ganho da desonestidade, o lucro de uma violação dos mandamentos, o resultado de uma opressão, porque se eu fizer isso, eu terei aquilo pelo qual eu devo chorar e não agradecer. Então, se nós olhássemos, irmãos, bem para essa pequena expressão, pelo poder do Espírito Santo de Deus, dou graças ao meu Deus, isso inclusive nos restringiria do pecado. Quer ver um texto importante sobre isso? Efésios capítulo 5. É importante pensarmos porque são coisas, irmãos, que na nossa trajetória cristã, às vezes passamos despercebidos, mas às vezes você não conseguir dar graça, seja porque você ainda está caminhando em pecado e não tem, vamos dizer assim, coragem para poder agradecer a Deus, porque sabe que a sua vida não está condizente com o que a palavra de Deus ensina. Efésios 5, versículo 1, começa dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Versículo 3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Vocês fazem parte do povo de Deus,
Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência, cobiça, não pode ser nem o assunto da conversa de vocês. Não usem palavras indecentes, não digam coisas que são sujas, tolas, porque isso não convém a vocês. Mas antes, façam o quê? Deem graças a Deus. Percebe? Como o pecado às vezes nos impede de dar graças a Deus. Falar o que não devemos, pensar nessas coisas, cogitar nessas coisas. Então, uma vida santa é requerida por aqueles que vivem dando graças ao seu Deus. Então, chega a mais descrita expressão. Para o desempenho mais pleno desse dever, deve haver uma subordinação de nós mesmos à vontade de Deus. Quando você dá graças a Deus, é quando o seu velho eu está derrubado. Quando você dá graças a Deus, é quando você fala como Cristo, seja feita a tua vontade. Assim nós devemos ser. Então, o descontentamento, o eu, são inimigos de dar graças a Deus. Mas quando você diz em seu coração, eu estou perfeitamente resignado à vontade de Deus, a minha vontade consente com a vontade de Deus, então o seu louvor será um sacrifício contínuo, a sua ação de graças fumegará diante dele como incenso suave. Olha o que diz Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Temos aqui o livro. O texto diz, em Apocalipse 5, versículo 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Essa atitude é muito importante. Você deve se render ao Senhor. Então ele diz, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí no versículo 9 continua, e entoavam novo cântico. Eles louvam, eles dão graças ao reconhecerem-se prostrados na presença de Deus, dizendo, digno és. Outra coisa importante para darmos graças, reconheça quem você é e quem Deus é. Se prostre diante da presença de Deus, reconhecendo e falando, digno és tu, Senhor. Então, quem sabe hoje o motivo de você não dar graças como deveria, seja a incredulidade, ou pode ser desatenção, não estar enxergando a verdadeira graça de Deus, ou pode ser uma busca por coisas erradas, buscando agradecer ou satisfazer a você mesmo, mas não a Deus. Ou também, quem sabe, ainda falte mais santidade, conformidade com a vontade de Deus. Mas nisso nós ainda podemos dizer, graças a Deus, que ainda hoje nos fala. Graças a Deus, que ainda hoje nos chama ao arrependimento. Que tenhamos vidas mais gratas a Deus, mais exaltando a Deus e não a nós mesmos. Que possamos encontrar nos nossos dias, você vai sair daqui, você vai sair de um contexto de igreja, você vai para um lugar, trabalho, dificuldades, correria, família, choro de crianças, mas não se esqueça de dar graças a Deus. Dê graças ao Senhor, meu irmão. Dê graças ao Senhor, minha irmã. Não se esqueça disso nunca mais. Dar graças a Deus é ver quão bela é a graça do Senhor. Quando você vê, você vai agradecer. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, só Tu és santo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nos perdoa os nossos pecados. Tu sabes que nós chegamos aqui com muitas ingratidões ainda. O Senhor sabe que iremos sofrer amanhã e no decorrer dos dias, em situações das quais podemos murmurar ou dar graças. Mas te pedimos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, nos faça mais gratos a Ti. Opere em nós, Senhor, porque carecemos disso. Que dar graças ao Senhor não seja um item opcional em nossa vida, mas que seja uma constante ao acordarmos, ao vivermos aquilo que temos a viver, ao dormirmos, que possamos ser gratos ao Senhor. E assim, Senhor, sejas exaltado e que nós possamos reconhecer que o Senhor é bondoso, Tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.